bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai conversar sobre um dos anúncios mais importantes dos últimos dias, com toda a certeza, que é a mudança de preços da Petrobras. E vamos conversar também sobre as expectativas da companhia, agora já com a sua direção toda conformada pelo novo governo. E quem é que vai ajudar a gente a conversar sobre isso, a falar sobre isso, a trazer as coisas de dentro da companhia para o nosso conhecimento, é o companheiro Auzélio Alves, ele que é diretor do Sindipetro Unificado de São Paulo. Auzélio, bem-vindo a esse Giro Sindical e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Renata. Olá a todos que estão nos assistindo. Sempre uma honra atender o chamado de vocês aqui para que possamos dialogar um pouco sobre o sistema Petrobras. Então vamos embora, vamos começar falando sobre o anúncio que foi feito no último dia 16 de maio, quando a Petrobras anunciou a mudança da política de preços, que vai substituir o PPI, que é o preço de paridade de importação, implementado lá por Temer, continuado por Bolsonaro. O PPI fez com que o preço dos combustíveis passasse a ser referenciado pelo dólar e pelo mercado internacional. Com 6 anos de sua vigência, o resultado, segundo os cálculos feitos aqui mesmo pelo DIEESE, foi um aumento do gás de cozinha de 223,8%, o aumento da gasolina de 112,7% e do diesel de 121,5%. A população brasileira sofreu muito, porque além de pagar o combustível mais caro na bomba, esse também é um item que faz parte do custo de muitos outros itens da economia, inclusive alimentação. Ou seja, o PPI fez uma pressão inflacionária imensa sobre todo o país durante seu período de vigência. Qual é a política de preços que substitui o PPI agora? Então, Renata, é importante a gente contextualizar um pouco o início lá da criação do PPI, quando ele vem em 2016, na figura do então presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Petrobras, foi o Pedro Parente, que no próprio início da criação do PPI, já gerou uma turbulência, porque nós explicávamos para a população, né, que essa política de preço ia encarecer os combustíveis, consequentemente, uma pressão inflacionária viria, né, para o nosso país. É porque nós temos uma matriz de transporte rodoviário. Então, conforme vai aumentando o preço dos derivados de combustível, você aumenta todo o sistema de transporte do país. Então, nós dissemos isso na época do início da criação. Isso veio a refletir numa greve dos caminhoneiros. Nós nos juntamos à greve dos caminhoneiros naquela época, né, para sensibilizar, né, a população das mudanças. Infelizmente, isso não foi alterado naquela época. Inclusive, o próprio presidente Pedro Parente, ele foi substituído, pediu demissão do cargo devido àquela pressão que nós exercemos sobre esse processo. A campanha eleitoral do presidente Lula, ela foi, né, moldada nas mudanças essenciais para o país, dentre elas a mudança do PPI. Então, o que é que o Lula dizia? Nós vamos abrasileirar o preço dos combustíveis no Brasil. E agora sim, nós temos o preço alterado, né, abrasileirado, colocado dentro desses preços os custos nacionais, aquela porção que equivale ao petróleo extraído no nosso país e, consequentemente, aquela parcela que nós importamos, aí sim você atrela a essa porção de importação o PPI, e não na totalidade ser aplicado, porque aí, para nós, a gente chamava que isso era um crime de lesa pátria com a nossa nação. Durante o período da vigência aí do PPI, a gente teve eventos muito emblemáticos. Você já citou um, que foi a greve dos caminhoneiros, em 2018, que também levou a que o governo atendesse, não modificasse os preços, levou à renúncia do presidente da Petrobras, mas levou o governo a fazer um acordo, a fornecer benefícios para os caminhoneiros. Um outro também, e esse não é um evento, foi um processo. O aumento do preço do gás de cozinha levou milhares de pessoas a voltarem para a lenha, para o álcool, para formas muito inseguras de cozinhar, porque ou comprava o gás ou comprava o alimento. Você acha que a população vai começar a sentir em breve a mudança dos preços?
que ela tem o potencial, inclusive, de não só mudar agora quando a gente teve o anúncio, mas ela continuar mudando gradativamente ao longo do próximo período. Lá atrás, para executar todo esse processo, de tentar convencer a sociedade dos danos que era o PPI na forma que ele estava aplicado, nós sofremos muitas sanções, né? Os caminhoneiros sofreram, nós do movimento sindical sofremos sanções com a greve que nós fizemos, mas isso, né, mostrava para nós que nós estávamos corretos em estar chamando a população para entender esse processo. Então, foram 6 anos esse processo sendo aplicado. Então, agora se iniciou essa mudança, então nós vamos ter que esperar um pouco a população, né, perceber, e vai ser perceptível, porque quando você anuncia a mudança de preço, que reduz na saída da refinaria, que a gente chama de EMED, né, que é a estação de medição, né, de saída do produto, 40 centavos no litro de gasolina, quando ele chegar na bomba, a redução desses 40 centavos é perceptível de imediato para a população e ela vai sentir a benesse do que é a mudança de preço no sistema Petrobras. Os postos de gasolina, a gente já vê alguma redução, não no nível que a Petrobras reduziu, mas esse processo ele virá com o tempo e a população vai perceber sim. Este giro sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe o dirigente lá da refinaria de Capuava, Mauá, Grande ABC Paulista, Auzélio Alves. E a gente está fazendo um bate-papo aqui sobre os últimos anúncios da Petrobras e sobre a expectativa do futuro da companhia. A Petrobras ela foi criada em 53, até 97 ela tinha um monopólio estatal do setor. Depois da quebra do monopólio, outras empresas puderam entrar no negócio, mas ela se consolidou, continua sendo a maior empresa do setor, a maior empresa do país, e ainda é uma estatal, com o governo, com o Estado brasileiro sendo proprietário da maior parte das ações que dão direito à tomada de decisão. Auzélio, por que a Petrobras, sendo uma estatal, ela insistiu na sua visão? Por que ela insistiu durante 6 anos numa política que foi tão danosa para a população que a gente nem precisa de tantos dados para convencer a população que foi danosa, porque foi muito sentido e ainda é muito sentido, porque os preços ainda estão muito altos. A Petrobras, desde 53, né, ela tem uma concepção de empresa para servir a população. Foi assim que ela foi idealizada, que ela foi criada para servir a população. E a forma que ela foi pensada, né, com as refinarias nas regiões específicas. Então, ela não pode ser privatizada, porque se você privatizar qualquer refinaria, você está separando parcela de mercado para uma empresa específica. Tanto é que aonde foi vendido, que é na Bahia e em Manaus, essas empresas, né, que levaram a preço de banana duas refinarias importantes do sistema Petrobras, estão dizendo que não vão baixar os preços. E, por sinal, vão entrar no CAD contra a Petrobras, porque a Petrobras está reduzindo os preços para a população. Então, a concepção da Petrobras ela foi para isso, para ela não ser privatizada porque prejudica a população. E aí está a prova e todos irão perceber de que essa empresa ela é concebida para não ser privatizada. Se isso ocorrer, nós teremos problemas sérios, inclusive de abastecimento. Então, com certeza serão 6 anos que entrarão na história da companhia como a gente espera uma exceção do seu comportamento, toda a população. Agora, ainda sobre o PPI, durante a sua vigência lá, criado por Temer, continuado por Bolsonaro, a empresa bateu recordes. Em 2022, ela teve o seu recorde de lucros com 188 bilhões de lucros daquele ano. Esse montante de lucros é incrivelmente menor ainda do que aquilo que ela se comprometeu a distribuir para os acionistas, que foi 215,7 bilhões de dividendos. E também é um tema que foi pautado, que esteve aí nos últimos anos, com um pagamento, como a empresa que mais paga dividendos no Brasil e como uma das que mais paga dividendos no mundo.
Agora a pergunta é, tem uma coisa muito estranha aqui. Então, como que ela pôde pagar mais dividendos do que ela teve de lucro? E agora, qual é a expectativa para uma nova política de dividendos da companhia? Não tem empresa nenhuma que se sustente remetendo para seus acionistas a totalidade do lucro. E o pior que foi feito nesse período, antecipando o lucro. Então, quer dizer, nem os 100% do lucro do ano eram mais de 100%, era o do ano e antecipando do ano seguinte. Como que você faz uma empresa, né, reinvestir se ela está colocando mais do que aquilo que ela lucrou para dividir o dinheiro aos acionistas? Nós não somos contra uma empresa dar lucro e nós trabalhamos na Petrobras para ela dar lucro. Porém, o lucro dessa empresa, no nosso entendimento, ela tem que ser distribuída aos seus acionistas, onde o governo é majoritário em algumas ações e também recebe parte desse lucro, e os acionistas estrangeiros também. Todos têm que ter o lucro, mas não na sua totalidade. Você tem que reinvestir na empresa. Se você não reinvestir, você vai fazer com que a sua empresa ela chegue à falência. Porque é isso que acontece com qualquer empresa. Se você montar uma empresa na sua cidade e você não reinvestir parte do que você lucra, em algum momento você vai falir, porque você está gastando todo o capital que aquela sua empresa ela está gerando. É o que fizeram com a Petrobras. Isso é de uma insanidade, porque toda e qualquer empresa precisa investir em novas tecnologias. Uma empresa de petróleo necessita, uma empresa de petróleo necessita buscar novas alternativas, novas fronteiras, né? Novas energias. Você tem que adaptar a sua empresa, porque em algum momento esse formato de exploração que nós temos hoje, né? É centenária, né? Essa forma de prospecção de petróleo, mas em algum momento essa matriz ela precisa ser substituída e a empresa não precisa morrer para isso. E o que nós dizíamos na linguagem, né, mais popular, estão esfolando o povo brasileiro, retirando todos os recursos. Por isso que nós dizíamos, isso é crime de lesa pátria, porque não tem como fazer com que esses recursos todos vá para fora e você não reinvista, porque um acidente em qualquer empresa da cadeia de petróleo, ele é danoso à vida humana e danoso ao meio ambiente. E é isso que a empresa Petrobras ela busca que não aconteça. Os momentos onde aconteceram acidentes graves do sistema foi quando pararam no processo de investimento, na década de 90. Então, pararam todo o processo de reinvestimento na empresa com o advento da privatização e agora fizeram a mesma coisa. Então, na nossa linguagem petroleira, que nós conhecemos por dentro do sistema, nós dizemos, graças a Deus, mudou o governo agora que vai reinvestir na empresa e os acidentes não ocorrerão na Petrobras porque o prazo de não investimento ele não vai se prolongar. Agora a empresa ela vai reinvestir, né? Então, nós vamos ter aí um sistema de segurança revigorado para que não venha a ocorrer acidentes nas nossas plantas. Então, esse giro sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o companheiro Auzélio Alves, ele que é do sindicato do Sindipetro Unificado de São Paulo e está aqui nos ajudando a entender um pouco os últimos anúncios que a Petrobras fez, as mudanças que ela já tinha anunciado, inclusive antes da mudança de preços, e ele terminou o segundo bloco tocando num ponto que a gente quer explorar aqui um pouco melhor, que é um ponto dos investimentos novos da companhia que teve muita privatização, que vendeu refinaria, que vendeu dutos, inclusive hoje chegou ao absurdo de pagar e muito caro por dutos que eram da companhia. É criminoso com qualquer empresa privada, ainda mais com uma empresa pública que é de todos nós. A Petrobras agora ela criou uma diretoria de transição energética e energias renováveis. Esse pedacinho, essa perninha da companhia,
ela ficou sem receber atenção e investimentos durante os últimos terríveis anos que esse país passou. E agora ela foi recriada na forma de diretoria, com uma institucionalidade mais firme, mais pujante. É possível a Petrobras crescer, contratar trabalhadores, contribuir para o país a partir de combustíveis não fósseis também, Eusélio? Como é que você vê isso? É possível, sim. Tem as novas matrizes energéticas que do governo anterior a esse que passou, né? O governo Lula fez um investimento numa matriz que nós chamamos a biodiesel, né? Então, ali se começava um processo para a transição que a gente chama da energia verde. Então, agora vem esse momento novo, né, para que a gente possa ampliar esse debate, mas que a gente também não deixe de explicar para a população as formas de ataques que vêm para o sistema Petrobras. É possível, sim, todo o debate vai ser feito, o plano estratégico de negócios da empresa ele vai ser apresentado, está sendo elaborado, está, né, tendo todos esses parâmetros conforme a diretoria que você acaba de colocar, e nós vamos estar amplificando esse debate assim que a empresa, né, propagar quais são as linhas. Mas uma coisa que nós não podemos deixar com que a população ela seja envolvida na desqualificação da matriz petróleo, da forma, né, que nós temos, né, que é muito petróleo, uma das maiores jazidas de petróleo do planeta e que foi descoberto pela Petrobras, que é o pré-sal, que começa na Bacia de Santos e tem toda a margem do litoral e agora vem na margem equatorial com esse debate que vai ser inserido na sociedade e que a gente precisa estar esclarecendo muitas coisas. A sociedade já tem visto que estão divididos os órgãos de regulação ambiental e o Ministério de Minas e Energia e a direção da companhia com relação a esse tema chamado margem equatorial. Explica para gente o que é a margem equatorial, onde ela está localizada e qual é hoje a posição, se é que isso já foi discutido entre os petroleiros, sobre essa nova possibilidade de exploração e novos investimentos, já que a gente está nesse tema. Esse tema vai ser forte agora, da margem equatorial, que vai remeter ao mesmo processo que foi a época do pré-sal. Se a gente lembrar na época da descoberta do pré-sal, dos anos 2000, né, que vem em 2006, que é propagado lá pela Petrobras, né, anunciado, que descobrimos. Antes, a mídia tradicional corporativa dizia que não tínhamos pré-sal. Depois que nós provamos, a Petrobras provou que temos petróleo, aí vinham os questionamentos de que não tem condições de explorar. E hoje, o Brasil, né, prospecta mais de 4 milhões de barris de petróleo dia. A maioria, né, 70%, vem do pré-sal. Então, essa margem equatorial, vamos imaginar assim de uma forma mais simples. Imagine um mapa do Brasil, quando faz a curva no mapa, que aí pega aquela região, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Amapá, até Guiana Francesa. Então, essa que chama margem equatorial. Então, existe também a possibilidade, e pelos estudos sísmicos que tem, né, que ali também vai se confragar uma grande jazida de petróleo para exploração e desenvolvimento da nação. É extremamente importante que todos os órgãos se envolvam e debatam a melhor forma disso ser feito. Porque uma nação que tem a riqueza natural do petróleo que o Brasil tem que ter o máximo de cuidado para poder fazer essa exploração, mas tem que fazer. No nosso entendimento, tem que fazer, porque isso é soberania energética. E todas as outras matrizes que nós estamos trabalhando para que sejam, em um momento, substituídos pelos renováveis, no momento, o petróleo é uma matriz que ela vai perdurar por muitos e muitos anos ainda. Então, nós precisamos ter em mãos
esses materiais, esses dados e discutir com a sociedade. Não podemos, né, subestimar nenhum órgão de governo, mas temos que fazer o debate. Porque se nós não fizermos e nos apropriarmos para desenvolver aquela região, que será o momento de desenvolvimento da região norte e nordeste com a riqueza dos royalties do pré-sal, nós poderemos estar deixando isso para outras nações explorarem. Ali pertinho, né, no Suriname, você já tem empresas de outros países fazendo a exploração do petróleo ali próximo àquela região. Então, onde foi debatido isso? Ainda não chegou. Vai chegar agora com essa questão do debate sobre a margem equatorial, e é isso que nós queremos preparar a população, né? Mostrar muitos e muitos dados de que, com todo o controle que nós conhecemos sobre petróleo, e olha que a Petrobras é a única empresa no mundo que ganhou 3 prêmios em tecnologia de águas ultraprofundas. Então, conhecimento, nós, brasileiros e brasileiras, temos. Agora, precisamos colocar à disposição esse conhecimento para que a população perceba que não vai correr risco e que, sim, confie no sistema Petrobras, porque ele será explorado de uma forma segura para todos nós. Você que está aí no dia a dia, dirigente sindical, destaca quais são os pontos que você já sentiu grandes mudanças na companhia na relação ao trato das demandas dos trabalhadores? Você já percebe no dia a dia as mudanças. Hoje mesmo nós tivemos uma assembleia com os trabalhadores, que a gente chama os trabalhadores da construção civil, que está no processo de negociação do seu acordo coletivo. Então, você sente esse clima com os trabalhadores, tanto os trabalhadores próprios como os trabalhadores prestadores de serviço, do trato no dia a dia. Então, o relacionamento, ele estava de uma forma muito pesada, sem diálogo, né? Sem você fazer a consulta ali aos seus superiores e buscar um processo negocial para resolver, por exemplo, uma transferência de um trabalhador. Então, ficava muito, digamos assim, as pessoas meio sem querer, sem poder, aquela coisa travada, fazer aquela negociação direto com a gestão sindical. Então, isso já se percebeu, tanto é que na própria fala do Jean Prates, ele falou, a partir de hoje não tem mais transferência, lembra? Um mês e meio atrás, ele falou, a partir de hoje não tem mais transferências abusivas como estavam ocorrendo. E agora, com o advento dos concursos públicos, que tem um que já ocorreu a prova, você vai chamar esses trabalhadores e trabalhadoras que passaram no concurso público, começar o treinamento, para você ali ir fazendo um ajuste daqueles trabalhadores que foram transferidos de uma forma brusca, de uma forma ali inadequada, sem um reconhecimento da importância do trabalhador estar ali naquele ambiente, no local para onde ele prestou o concurso público. Então, no dia a dia, a gente já percebe essa mudança a partir do anúncio do comando da empresa, né? Que aí os outros gestores vêm, já se aproxima e já entra mais no processo negocial. Isso já está perceptível, a gente espera que, conforme toda a diretoria vá se acomodando, vá entendendo como funciona a máquina, a empresa é uma empresa grande, está no território, né, brasileiro, então é uma cultura muito diversificada, digamos assim, né, porque nós estamos em todas as regiões, mas quando vem a orientação por parte desse comando, né, começa a ajustar, e nós do movimento sindical, né, estamos percebendo os trabalhadores e algumas demandas que estavam represadas para as negociações, que foram ficando muitas pendências nesses últimos 6 anos. Então, a gente foi criando vários grupos de trabalho, agrupamos ali por temas e já começamos a fazer a negociação, né? Já estamos avançando em algumas questões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma coisa simples, uma escala de turno, uma jornada de trabalho.
aprovada pelos trabalhadores na base, por assembleias, e você fica com isso há 1 ano e meio, 2 anos parado sem ser executado, porque a gestão anterior não exercia aquilo que é o direito do trabalhador, através da Assembleia, se expressar favorável a uma determinada escala de turno. Então, essas coisas começam a andar agora e a gente acredita que, em breve, nós estaremos resolvendo várias pendências que ficaram aí acumuladas durante esses longos e terríveis 6 anos, mas que agora vem aí a nova fase do sistema Petrobras, que essa nova empresa ressurja e que a gente está pronto aí para servir a Petrobras. Prepare-se para os novos concursos públicos que virão, brasileiros e brasileiras, e que em breve vocês estarão fazendo parte desse time, né? E sejamos todos petroleiros e petroleiras. Um abraço, um beijo no coração. Obrigada, Zélio, obrigada mesmo. E obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Seguimos. Até mais.